Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai onde você se coloca dentro da rotina da casa. Mas antes, já começa se inscrevendo, curte o vídeo e também clica ali no sininho e acompanhe os próximos, tá? Falando isso, porque assim, nós como mães somos extremamente tendenciosas a priorizar, a pensar, a racionalizar, a trazer por um contexto emocional, inclusive, sobre o formato da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos, do nosso esposo. Mas a gente vai tendo uma tendência comportamental em que a gente se coloque ali em algum formato para trás, literalmente para trás, num sentido onde a gente, se a gente não prestar atenção, a gente vai parando de fazer coisas que são importantes e relevantes para nós ali. Às vezes pode ser até coisas bem simples, tá? Por exemplo, como fazer uma caminhada que antes a gente fazia e depois a gente vai perdendo o hábito de não fazer. Ou então ler um livro que a gente gosta muito, ou então assistir um filme de que a gente sabe ali, que ajuda a gente, tipo assim, a não pensar em nada, ou tipo, ao menos focar em uma outra coisa, sem ser coisas de casa, de filho, de marido, de rotina, de trabalho e tudo mais. É por isso que eu faço essa pergunta. Aonde que nós, eu me incluo, tá? Eu super me incluo. Aonde que nós, como mães, vamos nos colocando dentro da rotina da casa. Eu comecei a parar para observar isso em mim, e disso virou até um conteúdo pra cá, né? Nesse sentido, eu falei assim, gente, aonde que eu tô dentro da minha rotina da minha casa? Literalmente, aonde que eu, Janaína, estou dentro da minha rotina? Eu comecei a olhar para isso, pensar sobre isso. Por quê? Porque a minha rotina é meio doida, meio agitada, meio organizada, porém bagunçada em algum formato. Por quê? Porque eu trabalho fora, trabalho em casa, obviamente, né? Literalmente trabalho em casa também, além do trabalho da casa, tarefas em si, domésticas, sabe? Então, o meu trabalho é meio híbrido nesse sentido, né? Trabalho fora, no ambiente externo e também trabalho mesmo aqui dentro de casa. E aí também tem as tarefas da casa, ou seja, tarefas domésticas ali para gerenciar, para fazer, para executar. E aí acaba que também tem ali o que? A rotina da criança, os afazeres da criança, tem a rotina ali dentro do trabalho do meu esposo, então a gente precisa se organizar porque a gente precisa cuidar do nosso filho, né? E aí a gente precisa se organizar no nosso trabalho para que a gente consiga dividir e cuidar dele e fazer as tarefas da casa, porque a gente não tem ajuda nem de um lado nem do outro. Então a nossa ajuda é nós dois. E aí tem as outras coisas da vida que naturalmente vai surgindo e vai acontecendo. Então, por isso que eu tô falando que eu comecei a pensar sobre isso, de aonde que eu estou dentro da minha rotina, entende? Porque eu parei de me encontrar em algum formato. Eu nunca fui o tipo de mulher que eu parei totalmente de fazer as coisas que eu entendo que são importantes para mim. Mas eu comecei a ter esse nível de percepção, mesmo sendo psicóloga, né? Às vezes a gente cai nesses limbos. Por isso que eu gosto de trazer esses vídeos nesse formato, justamente para a gente sempre estar relembrando e pensando de que, olha, vamos se atentar no que a gente está fazendo na nossa rotina, porque senão a gente entra em modo automático. E o problema de entrar em modo automático é que depois é muito mais difícil para a gente sair desse processo em que a gente se coloca muitas das vezes no automático, né? Então, por isso que eu tô falando tudo isso. E aí eu comecei a ter essa percepção sobre mim mesma ali, né? De que eu tava me deixando em alguns momentos meio que de lado para fazer mais ali tarefas que eu tava entendendo que eram mais prioridades. E olha, com esse tipo de pensamento, naturalmente eu tô dizendo que eu não sou prioridade. Para mim mesma eu tô reforçando isso, né? Se eu não me atento a esses pensamentos. E aí eu comecei a remodelar toda a rota, tipo, literalmente toda a rota sobre essa minha rotina que eu já tenho previamente construída para que eu conseguisse me incluir na minha rotina. Aí eu falei, não, gente, se eu faço isso, se eu vivo isso, mesmo tendo uma certa bagagem, um certo entendimento, questões emocionais ali um pouco mais estabilizadas, por entender um pouco mais
de psicologia, questões emocionais, neurociências e tudo mais, falei, não, com certeza outras mães também vivem esse limbo e que se não prestarem atenção, a gente cai muito fácil nisso, né? De tipo assim, ai, cara, eu tô preocupada porque, quer dizer, não é muito esse contexto, né? Não meu, é só um exemplo mesmo. De, ai, tem louça na pia. Ah, mas é horário de eu treinar. A louça fica. Eu vou treinar, porque eu preciso cuidar da minha cabeça, eu preciso cuidar do meu corpo para mim conseguir me sentir bem. Então, partindo desse tipo de princípio, sabe? Onde a gente precisa, e é um lugar onde a gente precisa revisitar todo momento, todos os dias. Eu coloquei isso como um contexto bem importante para mim, de que, cara, eu vou revisitar esse lugar todos os dias. Não vou dar espaço pra mim cair nesse lugar de talvez, tipo assim, ai, não, vou fazer isso só, vou revisitar esse lugar, esse pensamento só uma vez por semana e tá tudo bem. Não, porque eu vi que, tipo, não funcionou, pelo menos pra mim, né? Então, te convido a pensar e observar se isso tem funcionado pra você, se você tá se incluindo na sua rotina, que é a rotina da casa, que geralmente, né, é uma rotina só, que é a rotina da nossa vida ali e tal, mas justamente a rotina da nossa vida. E aí, pô, a gente não tá se incluindo na rotina que é da nossa vida? Não faz nem sentido, né? Mas às vezes com as demandas, com as coisas que a gente precisa fazer, com as nossas responsabilidades, principalmente nós mães, né? A gente acaba deixando muito de lado quem a gente é e se colocando ali dentro da nossa rotina. Porque aí, se for observar o que você está executando hoje, se você não estiver prestando atenção, você tá fazendo, tipo, tudo que tem a ver com o outro. Mas aí você vai olhar, se for fazer um checklist, escrever, você vai ver que você não tá fazendo nada que é pra você, sabe? Tipo, nossa, isso aqui eu tô fazendo porque eu sei que isso aqui me dá muita paz. Tipo, eu sou o yoga, o pilates, isso quando eu fazia em casa, tá, gente? Não é necessariamente ambiente externo, não. É em casa. Colocar no YouTube e acompanhar. Porque só pra dar uma, tipo, aliviada na nossa cabeça, na nossa mentalidade, focar em outra coisa e tudo mais, sabe? Então, o vídeo é pra isso, pra vocês pensarem aí o que vocês têm feito pra se incluírem na própria rotina, porque isso é muito importante, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!